Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Passe Certo Concursos. Eu aqui, o professor Leandro Campos, querendo oferecer a vocês questões comentadas de direito administrativo da banca CESP. Tá? O que eu fiz? Eu separei 12 questões dentro do direito administrativo, assim, nos pontos espalhados, assim, tá? Então, você vai encontrar questões sobre princípios, nós vamos falar sobre questões de ato administrativo, tá? Vamos falar de licitações, né? Mas são, assim, como eu não pretendo ficar muito tempo aqui falando com vocês, eu separei, assim, 2 questões por cada ponto, tá? Tentando abranger o máximo possível de direito administrativo, tanto para agente administrativo da Polícia Federal, quanto para o Tribunal de Justiça, tá? Para o concurso do TJ, de técnico do TJ. Então, eu tentei absorver o máximo possível. Trouxe 12 questões. Tudo bem, pessoal que vai fazer TJ, eu coloquei aqui a CESP verdadeiro ou falso, certo ou errado, porque do TJ parece que já vem A, B, C, D e E, né? Diferente. Mas a cabeça da CESP é uma só. Quem elabora as questões é o mesmo grupo de pessoas. Então, o jeito, aquilo que eles mais gostam de perguntar, isso sendo a CESP, a mesma equipe, isso pode tanto aparecer num formato quanto num outro formato. Tanto marcar xizinho quanto verdadeiro ou falso. A ideia aqui é a banca em si, né? As pessoas que estão ali atrás, por trás da banca, para fazer esse tipo de questões. Outra coisa, as questões que eu escolhi, eu coloquei para separar 2020, 2019 e 2018. Então você não tem questão aqui de 2017. Tudo bem que 2017 não é uma questão tão antiga assim, não. É uma questão que dá para trabalhar numa boa. Mas eu preferi pegar do 18 para cá, porque 2020 tem pouquíssimas, né? O ano mal começou, teve pandemia e muita coisa foi suspensa, mas ainda tem algumas questõezinhas de 2020, né? Eu gosto de trabalhar sempre aquilo que é mais atualizado possível. Então vamos lá, vamos aqui as questões. Tá lá. Então a primeira questão, 2018, vou pegar aqui essa parte. O princípio da delegação de competência objetiva assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, sendo a delegação de caráter facultativo e permanente. Está falando de delegação de competência, né? Você tem o elemento competência do ato administrativo, é aquele agente competente para praticar o ato. Então é ele que vai praticar o ato. Mas ele pode delegar isso a alguém se tiver uma previsão em lei, né? E qual é o objetivo dessa delegação? Trazer uma maior efetividade, uma maior rapidez. Se eu tenho uma determinada competência, mas eu estou assoberbado com outras coisas para fazer, eu posso delegar essa atribuição a um subordinado ou alguém que está ao meu lado, para que ele faça e esse ato não fique esperando eu terminar os outros atos. Então, traz sim uma maior rapidez, uma maior objetividade. Lembrando que a delegação tem que estar prevista em lei. Se não estiver prevista em lei, você não pode delegar essa competência. Então, até aqui, essa questão vai bem, né? Agora, daqui para frente, sendo a delegação de caráter facultativo e permanente, facultativo tudo bem, porque é discricionário. Eu posso delegar ou não. Se eu tiver a possibilidade na lei de delegar, eu posso delegar. Mas eu posso me resguardar o direito de praticar o ato. Então é facultativo sim. Agora, esse permanente aqui é que peca. Porque a delegação ela não pode ser permanente. Ela é sempre temporária. Vamos aqui. Você tem a Lei 9784. Essa lei trata de processo administrativo federal. No artigo 11 fala que a competência é irrenunciável. O que significa isso? Eu estou delegando uma competência, que é minha. Se eu delego isso de forma permanente, é porque eu estou renunciando àquela competência. E isso não pode acontecer. As delegações, elas são sempre temporárias. Elas têm uma duração determinada. Porque se eu delegar sem duração ad eterno, porque eu estou abrindo mão dessa competência que eu tenho e eu não posso fazer isso. Eu não posso renunciar a essa competência. O artigo 11 é bem claro.
E no artigo 14, parágrafo 1º da mesma Lei 9784, vem dizendo que o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação, a duração, né? Então, os requisitos da delegação são bem claros aqui nesse parágrafo 1º do artigo 14. Na hora que delega, não é assim, tipo, vai lá, faz de qualquer jeito. Não. A delegação, ela tem duração específica, tem que dizer no ato de delegação quanto tempo vai durar essa delegação, para quem é que eu estou fazendo isso, quais são os poderes que eu estou delegando. Então tem que estar tudo fechadinho. Então a questão aqui ela está errada, o gabarito aqui é errado, por conta desse permanente aqui, que dá a ideia de uma renúncia de competência e a delegação ela tem que ser sempre um tempo de duração, tá? Segunda questão. A supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública e privada. Supremacia do interesse público é um princípio implícito, né? Pressupõe que no conflito de interesses entre o interesse público e o interesse privado vai prevalecer o interesse público. Então, na administração pública isso está bem claro. Princípio da supremacia do interesse público. Agora, a administração privada, uma empresa particular, não existe hierarquia do Estado sobre uma instituição privada. E muito pelo contrário, às vezes o Estado até, de acordo com a Constituição, entra no mercado em paridade de igualdade, né? Impede igualdade com o particular. Vide aí Petrobras, vide Banco do Brasil, que compete com bancos privados, principalmente, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica compete com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, não tem supremacia de interesse público ali, né? Então, dentro da administração privada, não existe supremacia do interesse público. Ali é privado, particular, particular. Agora, na pública, tudo bem. Então, olha, com efeito na esfera privada prevalecem outros princípios, notadamente a autonomia da vontade, mas não a supremacia do interesse público, né? Então, essa questão aqui está errada. Terceira questão. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Ele está falando dos princípios da indisponibilidade, é um princípio administrativo, né? Não posso dispor do interesse público, eu tenho que buscar o interesse público, isso é indisponível. A razoabilidade, os meios razoáveis, eu tenho que adotar os meios razoáveis para conseguir atingir uma determinada finalidade, o princípio da razoabilidade. E a segurança jurídica, né? Então aquela história a lei nova não pode ofender a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, enfim, é a segurança jurídica. E o direito adquirido. São princípios administrativos. Aí está falando assim, embora não estejam previstos expressamente na Constituição. Sim, de fato, eles não estão previstos expressamente. A Constituição até prevê, mas de forma implícita, né? De acordo com a interpretação dos artigos da Constituição, mas não expressamente como é, por exemplo, o LIMP, em que está lá escrito expressamente o princípio da legalidade. Você não vai encontrar o princípio da razoabilidade escrito expressamente lá, princípio da razoabilidade. Mas ele decorre do devido processo legal. O devido processo legal, tudo bem, está lá no artigo 5º, mas a razoabilidade decorre da interpretação desse devido processo legal. Entre outros aí. Devem orientar a atividade da administração pública, embora não sejam previstos expressamente. Certo. Sim, melhor, né? Aqui está certo. Embora não sejam previstos expressamente, eles devem ser obedecidos. Está certo, gabarito certo. Quarta questão. A autarquia pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Errado. A autarquia é uma entidade da administração pública indireta, né? Você tem uma série de coisas para conversar sobre a autarquia, que não é o caso aqui para a gente responder essa questão. Mas aqui ele está falando sobre a criação de uma autarquia. Exemplo de autarquia, INSS, Banco Central, Agência Reguladora, são autarquias. Tá? Autarquias. Como é que se cria a autarquia? O artigo 37, inciso 19 da Constituição deixa bem claro que a autarquia é criada por lei específica,
Ou seja, uma lei que vai existir especificamente para criar aquela autarquia e dizer o que ela vai fazer. Uma vez editada essa lei, sancionada, publicada no Diário Oficial, pronto, está criada a autarquia. Mas a lei, ela é uma lei, enfim, ela é votada e aprovada no Poder Legislativo. Aqui está dizendo que a autarquia pode ser criada por ato administrativo? Não. Ato administrativo não é lei. Originário de ministério, muito menos. Então aqui é a lei que tem que a lei específica que só ela pode criar a autarquia. Onde é que está isso? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Isso aí está bem fácil, bem tranquilo. A quinta questão. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Descentralização por colaboração. Quando você fala em descentralização, é porque o Estado ele distribui uma atribuição que lhe cabe, né? Mas ele distribui isso para fora da sua personalidade jurídica. Então, por exemplo, você tem aqui a União, a União Federal, ela tem determinadas atribuições. Ela pode colocar para fora da sua personalidade jurídica descentralizar uma atribuição que lhe cabe, uma descentralização, vou colocar assim, descentralização. Ela descentraliza uma atribuição que lhe cabe a uma outra pessoa. Por exemplo, eu tenho que pagar a previdência lá dos aposentados e os pensionistas, tá? A União Federal tem que fazer isso. Mas o que ela faz? Ao invés dela fazer direto fazer lá o pagamento dos pensionistas, dos aposentados pela previdência, ela criou uma autarquia para fazer isso, né? Criou o INSS. Tem que regular a atividade financeira, a União Federal que faz isso, que a atribuição é dela. Mas o que ela fez? Ela criou uma outra pessoa jurídica, ela criou uma autarquia, ela criou o Banco Central que vai fazer isso. Então, quando a União, o Estado, o município tem uma atribuição e ela coloca essa atribuição para uma outra pessoa jurídica, chama-se descentralização. Essa descentralização, ela pode ser por outorga ou por outorga, tá? Outorga ou por delegação, que também pode ser chamada colaboração. Então, a descentralização é uma atribuição que vai para fora da União Federal. No exemplo aqui, que serve também para Estado e para município. Então, para uma outra pessoa jurídica, tá. Se a União, por exemplo, tem que criar essa pessoa jurídica, então essa descentralização é por outorga. E aí, quando ela cria essa pessoa jurídica, ela pode criar os entes da administração pública indireta, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação pública. Então, esses quatro, eles são criados pelo Estado, o Estado faz nascer esses quatro, né? Recebe a atribuição do Estado e eles vão exercer aquilo. Essa descentralização que o Estado cria essas pessoas é descentralização por outorga. Agora, existe uma outra descentralização que é a por delegação, ou também chamada por colaboração, em que uma outra pessoa jurídica assume aquele exercício, mas essa pessoa jurídica foi criada pelo particular. Ela não foi criada pelo Estado. E aí você tem os concessionários e os delegatários, né? Que pode ser através de um contrato administrativo, um contrato de concessão, pode ser através de um ato, né? Então, por exemplo, a BR lá, né? Quem é que administra a BR? É uma empresa particular, é a CCR, sei lá. Quem criou a CCR foi um particular, criou uma empresa privada, mas recebeu a delegação do Estado, né? Então ele colabora com o Estado. O Estado é que tem aquela atribuição de administrar, a União que tem aquela atribuição de administrar aquela rodovia, mas ela não vai fazer aquilo lá, delega isso para um colaborador, para um concessionário ou um delegatário. Mas, vejam bem, aqui na questão ele fala a descentralização por colaboração
Ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, pode ser contrato, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica. Sim, a execução do serviço. Mas mantém a titularidade do serviço. Exatamente, está certo aqui. A União, pela Constituição Federal, é da União aquela competência. O que ela delega ao particular é o exercício daquela competência. Mas ele não delega aquela competência. A União não transfere a competência. Isso aqui é seu para sempre. Não. É através de um contrato que tem um prazo de duração determinado. A União mantém reservada à União aquela titularidade, aquela competência. Continua sendo dela a atribuição, porque isso é especificado na Constituição. Apenas quem vai exercer uma outra pessoa. Né? Aqui, a questão aqui está certa. Essa descentralização por colaboração, o Estado, né, de uma forma geral, a União, mantém ainda a titularidade do serviço. Está certo. Sexta questão. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. Está falando aqui de, a administração pública pode revogar. Então, revogação é diferente de anulação. A anulação do ato é quando tem um vício de legalidade. O ato é ilegal, o ato não obedece à lei, então tem que ser anulado. A revogação é o contrário. A revogação ela vem num ato que é legal, um ato que obedece os ditames legais, mas ele não é mais, naquela oportunidade, ele já não é mais conveniente, já não interessa mais. Portanto, você não vai anular esse ato, você vai revogar o ato. E as coisas não podem ser embaralhadas. Se o ato tem um vício, anulação. Se ele não tem um vício, mas ele não é mais, naquela oportunidade, conveniente, revogação. E aqui a questão vem. Pode revogar o ato discricionário, sim. Ainda que perfeitamente legal, aí dá a ideia, ele está querendo te induzir a erro, né? Ainda que perfeitamente legal, sim, só pode revogar o ato que é perfeitamente legal. Porque se ele não é perfeitamente legal, ele não pode ser revogado, ele tem que ser anulado. Simplesmente, olha, te induzindo a erro, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno, simplesmente por isso. São os únicos dois requisitos para você revogar o ato. Naquela oportunidade, ele já não é mais conveniente. Conveniência e oportunidade. Basta isso. Mas se tiver um vício de legalidade e já não é mais conveniente e oportuno, você não pode revogar. Se tem vício, tem que anular. Aí os efeitos são retroativos. Né? Então aqui está certo. Essa questão está certa. Você vê que ele vai te encaminhando para um lado, né? Que não é bem aquele lado que você tem que ir. Enfim, tomar cuidado. Opa, o gabarito peguei, calma. O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial? Errado. É passível de controle judicial. Então, o ato discricionário ele tem a lei e o mérito do ato administrativo. Aqui é exatamente a oportunidade e conveniência. Então, o ato discricionário ele tem esses dois aspectos. Ele tem o aspecto legal, porque você só pode, vamos dizer assim, escolher um ato discricionariedade, de uma forma discricionária, melhor dizendo. Você só pode escolher um ato de forma discricionária se ele estiver previsto na lei. Se você vai praticar um ato que você diz que aquele ato é um ato discricionário, mas é um ato que não está previsto na lei, então não é um ato discricionário, é um ato arbitrário. Então, se o Estado prevê, olha, você pode aplicar advertência, você pode aplicar suspensão. Eu acho melhor aplicar a suspensão. Tudo bem. Então, o mérito, a escolha, o porquê que você escolheu aquilo é outra história. Mas isso é um mérito. É a segunda parte do ato discricionário. Por que você escolheu aquilo? Por que você escolheu a suspensão e não a advertência? Isso é mérito. Isso aí ninguém vai revogar. Ninguém vai revogar. Isso aí o Poder Judiciário não pode controlar. Mas a legalidade ele pode. Porque se tem lá advertência ou suspensão, e aí o agente escolhe uma terceira situação que não é nenhuma nem outra, então você não há nem que se falar em mérito. Na verdade, o que foi ofendido foi a legalidade, ela já não foi obedecida. E nesse caso aqui, existe sim a possibilidade do controle judicial. Né? Então, eu vejo muita questão de controle judicial sobre ato discricionário, sobre ato vinculado,
O ato vinculado só tem lei, tá? É só o aspecto legal, não tem mérito. E é lógico que, havendo a lei, se a lei não for obedecida, cabe o Poder Judiciário controlar aquilo. Mas, se é um ato discricionário, tem a lei e o mérito, na lei, na legalidade, cabe o controle judicial. No mérito é que não cabe. Se o agente escolheu, ou um ou outro, se ele escolheu advertência em vez de suspensão ou vice-versa, isso é mérito. As duas, no nosso exemplo, são previstas em lei, então tudo bem. Ah, mas ele escolheu a suspensão, deveria ter escolhido a advertência. Mas aí você está entrando no mérito. Aí o juiz não pode entrar. Aí o juiz não pode... Senão o juiz vai estar administrando. Isso é a conveniência e oportunidade do agente que aplicou aquele ato que ele achou melhor. Daí a discricionariedade. Então a questão aqui está errada porque fala que o ato discricionário não é passível de controle, enquanto ele sim é passível de controle. Não com relação ao mérito. Com relação ao mérito não cabe controle. Mas com relação à legalidade, cabe controle sim. Então, cuidado com essa questão de controle judicial sobre ato discricionário, porque eu já vi questão assim, cabe o controle judicial sobre o ato discricionário, beleza, mas apenas com relação ao mérito e não com relação à legalidade. Aí está errado, porque é o contrário. Tá? Então, cuidado com essas questões aí. Oitava questão. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre diretamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e a exercer o seu trabalho. Bom, o Corpo de Bombeiros foi lá na escola, interditou, falou, não tem saída de incêndio aqui. Interditor. Isso não decorre do poder disciplinar, isso decorre do poder de polícia. Né? O poder de polícia é a restrição que o Estado confere ao particular no exercício desse particular. Então você é o particular, você tem liberdade de atuação, mas só que essa liberdade ela é restringida pelo Estado em prol da coletividade. Então, por exemplo, eu vou abrir um restaurante. Ah, mas se eu abrir, é uma atividade particular minha. Mas se eu abro um restaurante, eu tenho que seguir as normas da vigilância sanitária, eu tenho que seguir outras normas X, Y, Z, tirar o alvará. Então isso tudo decorre do poder de polícia, em prol da coletividade. Por que em prol da coletividade? Para que alguém vá comer lá no meu restaurante e saia bem, satisfeito, não vá passar mal. Né? Então o Estado está ali, controlando. Se eu dirijo um carro, eu comprei um carro com o meu dinheiro, o carro é meu, está no meu nome. Eu faço o que eu quiser com o meu carro. Eu faço o que eu quiser com o meu carro? Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu carro. Eu não posso dirigir meu carro acima do limite de velocidade. Eu não posso dirigir meu carro se eu não tenho carteira nacional de habilitação. Então, isso tudo é o Estado restringindo a minha atividade particular em prol da coletividade. Em prol porque, poxa, eu não saia por aí dirigindo um carro sem saber, sem obedecer as regras de trânsito, que isso é muito perigoso. Pessoas podem morrer, inclusive eu mesmo. Então, o poder de polícia é isso. E é óbvio que na sanção de polícia, né, você tem a ordem, o consentimento, a fiscalização e a sanção. Na sanção de polícia, cabe a restrição do Estado se aquelas normas não forem obedecidas. Aqui no caso do Corpo de Bombeiros, ele interditou a escola porque a escola não estava obedecendo às normas lá de evacuação que o próprio Corpo de Bombeiros determina. Então, tudo bem, é uma sanção de polícia, isso decorre do poder de polícia. Poder disciplinar, não. Poder disciplinar é um poder que pressupõe a relação jurídica do Estado com alguém, que pode ser um servidor, e aí esse servidor pode receber uma punição administrativa no exercício da função, e aí é um poder disciplinar, ou pode ser uma empresa que tem um contrato com o Estado, né? Uma concessionária que não cumpre o contrato de concessão. E aí o Estado vai lá e pune essa empresa. Essa punição vem do poder disciplinar. Mas a escola aqui, ou o restaurante, ou eu mesmo dirigindo meu carro, eu não tenho uma relação jurídica com o Estado. Eu não tenho um vínculo jurídico com o Estado. Ah, mas eu desobedeci a regra. Tudo bem, eu serei sancionado, mas eu receberia a sanção. Mas não em função do poder disciplinar, porque eu não tenho vínculo jurídico com o Estado, mas sim em função do poder de polícia. Aí tudo bem. Uma multa de trânsito vem pelo poder de polícia. A interdição do estabelecimento vem pelo poder de polícia. A multa no estabelecimento vem pelo poder de polícia. E a interdição aqui da escola, a evacuação, por conta da falta de normas, cumprimento de normas para evacuação, isso também é
uma sanção de polícia. Então aqui está errado, porque não é do poder disciplinar, e sim do poder de polícia. Então, oitava questão, errado. Nona questão. Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o ente público tenha algum vínculo. Então, decorre do poder disciplinar a prerrogativa de punir internamente as infrações de seus servidores, sim, porque tem vínculo jurídico com o Estado, e as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o ente tenha algum vínculo. Sim, aí nesse caso o poder disciplinar, tá certo? No caso da escola, a questão anterior, a escola não tem um contrato com o Estado. Ela tem que obedecer às normas do Estado. Assim como eu, por exemplo, vou dirigir meu carro, não tenho um contrato com o Estado. Eu simplesmente tenho que obedecer às normas do Estado para dirigir o meu carro. Mas a partir do momento que eu tenho um contrato com o Estado, ou eu tenho um termo de posse como servidor, e eu causo prejuízo, aí não obedeço às normas, aí tudo bem, poder disciplinar. Fora isso, poder de polícia. Aqui está certo, poder disciplinar. 10ª questão. As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico da administração pública? Não. As sanções aplicadas no exercício do poder de polícia decorrem do poder de polícia e não do poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder que o Estado tem de fazer valer a sua vontade, mas para servidor público, né? A hierarquia que existe dentro dos órgãos, entre os agentes. Então, eu tenho que obedecer ao meu superior hierárquico, eu sou um subordinado a ele, e eu tenho que obedecer. Então, isso é poder hierárquico. Agora, o poder de polícia, e a sanção e tal, essas sanções administrativas aplicadas no poder de polícia decorrem do próprio poder de polícia que tem essa função. A ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Sempre decorrente do poder de polícia e não do poder hierárquico. Questão número 11. Caracteriza hipótese de dispensa de licitação a necessidade de contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização para a restauração de obra de arte com valor histórico de determinado museu imperial. Dispensa de licitação? Vamos lá. A dispensa de licitação acontece quando a licitação é possível, mas ela não é conveniente. Por exemplo, uma enchente lá e um monte de gente, uma catástrofe, e aí o Estado tem que fornecer água potável, comida, cobertor para os flagelados e tal. E não dá tempo de você abrir um processo de licitação para comprar isso tudo. Então você pode dispensar a licitação. É possível fazer a licitação? É possível, mas não é conveniente, né? Então, dispensa de licitação. Isso vem no artigo 24. As hipóteses de dispensa de licitação são previstas todas elas no artigo 24 da Lei 8.666. Agora, inexigibilidade de licitação, a licitação inexigível é aquela que não tem como existir a licitação. Não é que ela não seja conveniente, não. É porque não há possibilidade de existir essa licitação. Vamos aqui aos casos, estão previstas no artigo 25. São esses 3 casos previstos no artigo 25, mas outros também podem acontecer, porque ele fala aqui em especial, esses 3, mas outras situações podem acontecer. No inciso 1, produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então só tem uma empresa que fornece aquele produto, aquele material, só ela que faz isso. Então não tem como ter licitação para pegar outros para concorrer com ela, porque só tem ela. É um produtor exclusivo, não tem como ter licitação, é inexigível. 2, serviços técnicos de natureza singular. É a mesma coisa, só aquela empresa faz da melhor maneira possível. Está comprovado, tem que ter parecer técnico. Então, é um serviço técnico de natureza singular. O exemplo que eu já vi um professor dar, limpar chaminé de usina hidrelétrica. Só tem uma empresa que faz isso. Não, então tá bom. É um serviço de natureza singular, não é qualquer um. Fazer dedetização, tem um monte de empresa que faz isso. Mas limpar chaminé de usina nuclear... E o inciso 3 fala em profissional do setor artístico consagrado pela crítica. Eu quero contratar o show do Roberto Carlos. Então você não tem como ter licitação, só tem... O oficial só tem um, né, do Roberto Carlos. Você tem um monte de sósia por aí, mas o oficial, o rei Roberto Carlos,
que tem um monte de bobo da corte aí. Mas o rei é um só, é o Roberto. É o cara, ele é o cara. Então, não tem como ter licitação para contratar o show do Roberto Carlos. Então, a licitação é inexigível. Vamos ver aqui na questão. Ele está falando que é a hipótese de dispensa, serviços técnicos de natureza singular, não é dispensa, é inexigível. Está previsto no artigo 25, inciso 2, então aqui está errado. Com profissionais ou empresas de notória especialização para restauração de obra de arte. Não, isso aqui é inciso 2, é um serviço singular, só aquelas pessoas que sabem fazer, só aquela pessoa que sabe fazer aquilo. Então não é dispensa de licitação, é inexigibilidade de licitação. E a última questão de hoje. Considere que em um processo licitatório na modalidade tomada de preços, nenhuma empresa tenha apresentado proposta. Nesse caso, o licitante poderá ampliar a modalidade licitatória combinando a tomada de preços com um convite, desde que respeite o número mínimo de 3 convidados. Quer dizer, ele estava lá pela tomada de preços, aí nenhuma empresa apresentou proposta, aí ele está dizendo aqui que vamos fazer uma próxima licitação, vamos fazer uma outra licitação misturando os procedimentos das modalidades de tomada de preço com convite. Primeiro de tudo, não pode misturar modalidade. Esse é o primeiro ponto. Se você abre uma licitação pela modalidade concorrência, é modalidade concorrência, ponto final, acabou. Se é tomada de preço, é tomada de preço, ponto final, acabou. Você não pode misturar o procedimento de um com o procedimento do outro. Isso é vedado expressamente pela Lei 8.666. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, não havendo nenhuma proposta, chama-se licitação deserta. Licitação deserta. Ninguém apresentou nenhuma proposta. Nesse caso, o artigo 24 da Lei 8.666 prevê, lá no seu inciso, que pode haver a dispensa de licitação porque ninguém apresentou uma proposta. Então, nesse caso, pode dispensar a licitação. Ele não vai fazer uma nova tomando aí o procedimento de um com o procedimento do outro. Então, isso aqui está tudo errado. Né? Tudo errado aqui. Vamos ver aqui os artigos. Né? Errado. Artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Proíbe a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação. Quer dizer, são aquelas modalidades que você não pode criar uma outra. E não pode combinar uma modalidade com outra modalidade, porque aí você está criando uma outra modalidade. Você não pode fazer isso. E no caso aqui aconteceu a licitação deserta, que pelo artigo 24, inciso 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública, mantida, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. Então, são esses requisitos. A licitação deserta. Não apareceu ninguém. Tudo bem, você pode fazer outra. Mas se você fizer outra e isso causar um prejuízo ao Estado, você vai emitir um parecer e vai falar, eu vou dispensar a licitação. Por quê? Já teve uma licitação, não apareceu ninguém, e o outro requisito, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, vai trazer um prejuízo. Então, havendo essas 3 condições, pode dispensar a licitação. Mas a questão aqui, ela está errada. Beleza. Beleza. Então, tá aí 12 questões da CESP para vocês se divertirem. Quem vai fazer a prova para o TJ, quem vai fazer a prova para a Polícia Federal, pelo menos os que estão aí no momento, né? Mas para qualquer pessoa que estuda questões da CESP, então você tem um portfólio aí interessante de questões comentadas. Beleza? Um abraço a todos aqui, eu estou cansado, vou tomar um banho, vou descansar, um abraço e até a próxima. Valeu!